Graça e paz. Seja bem-vindo ao canal Um Deus Verdadeiro. Hoje gostaria de trazer a história de Zaqueu. Para muitos que não conhecem, estarei explicando a sua história. Essa história a gente encontra na Bíblia em Lucas 19, capítulo 19, versículo de 1 a 10. Mas antes de tudo, eu gostaria de convidá-los a orar. Vamos lá? Querido e excelentíssimo Deus, glorioso Pai, em sua presença no que coloco agora, para Ele pedir humildemente, meu Pai, que conduzas minhas palavras. O Senhor conhece meu coração, Tu sabes que o objetivo e o propósito desse canal é para honrar e glorificar o Seu nome. Agradeço também muito, meu Pai, ao Seu Filho Jesus Cristo, pelo qual veio à terra e através de seu sacrifício reestabeleceu a comunicação entre a terra e o céu. Então, através de seu Filho Jesus Cristo, que eu peço, meu Pai, que essa oração chegue até a Ti. Que o Senhor abençoe a vida de todos esses que estão assistindo o canal, que os proporcione o que almejam, mas que acima de tudo seja feita Sua vontade em nossas vidas. Que nós possamos ser mensageiros da volta do Seu Filho Jesus, que se aproxima a cada dia mais. É o que lhe peço e agradeço em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Bom, vamos lá então. A história de Zaqueu, muitos se apegam nela pela estatura de Zaqueu. Então eu, desde criança, já conhecia essa história. E ao terminar o último episódio de Caim e Abel, se você não assistiu, está disponível. Peço até desculpas, porque na hora de publicar esse episódio, eu não prestei atenção que ele não estava aberto para o público. E depois de minha mãe falar que não tinha achado várias vezes, eu fui ver o que tinha acontecido e daí me reparei com essa questão, com essa situação. Mas agora já está disponível para todo mundo assistir. Novamente, cada história tem o seu personagem. Novamente eu tento trazer a minha visão sobre as coisas, que às vezes não é uma visão da teologia, uma visão no qual eu busco sempre o entendimento através do Espírito Santo. E com isso eu coloco os meus pontos. Através do nosso livre-arbítrio nós somos capazes de tomarmos decisões, e também através do livre-arbítrio nós temos a oportunidade de aceitarmos algo ou não. Então, não quero aqui passar a imagem que a minha mensagem é a mensagem verdadeira absoluta. A mensagem que eu trago, como na oração, é para a honra e glória de Deus, e eu apenas pontuo do jeito que eu vejo, com a minha caminhada, com Cristo. Então eu sempre tento trazer isso e deixar muito claro aqui, para que não fique como um ataque pessoal a denominações ou a instituições, como eu já expliquei no último episódio. Alguns episódios eles vão ter um pouco mais de fervura no falar, ou na gesticulação, por ser alguns temas mais polêmicos, outras uma visão mais serena. Então é só isso, só. Mas vamos lá a história então. Bom, como eu disse, a gente sempre lembra muito de Zaqueu por sua estatura, pois a Bíblia mesmo menciona que Zaqueu era uma pessoa de baixa estatura. Mas eu acredito que assim, mesmo na forma física de Zaqueu, com sua história, ele demonstra quão grandioso ele foi, ele se tornou. Então, mesmo num corpo pequeno, Zaqueu se tornou uma pessoa grandiosa, e seu exemplo foi de uma pessoa que, se a gente fosse comparar, então teria 6, 7 metros de altura.
né? Não que ele tivesse, mas a sua atitude foi essa. Então, o que eu gostaria de trazer hoje seriam alguns detalhes dessa história também, pois em todas as histórias, quando a gente se aprofunda nela, a gente vê que Deus é realmente um Deus de detalhes, né? Então, toda a história ela tem o seu detalhe peculiar, ela tem essa questão de ser única em si, mas de trazer uma mensagem por trás que, mesmo antes de Jesus Cristo, ela segue um padrão desde da criação do mundo, né? Então, a história nos relata que Zaqueu ficou sabendo, né, que Jesus estava se aproximando da cidade de Jericó. Então, ali naquele momento, Zaqueu, por saber de sua estatura, ele correu logo à frente da multidão e ele decidiu subir numa árvore, né? A Bíblia nos diz também que a árvore escolhida foi uma figueira brava. Então, eu gostaria primeiro de pontuar essa questão de Zaqueu, né, como pessoa. Bom, Zaqueu era um coletor de impostos na época, né? Então ele era uma pessoa que assim, ele era mal vista entre a população, né, de Jericó. Ele era uma pessoa que ele trabalhava até então Jericó, como todo o território israelense, eles eram ocupados pelo Império Romano e ele trabalhava em coletar impostos para o Império Romano. E a Bíblia também nos relata que muitos desses impostos que ele coletou, às vezes, na maioria das vezes, ele acabou tirando proveito dessa situação. Então, coletando um imposto um pouco a mais, coisas do tipo assim, né? Então, assim, Zaqueu era uma pessoa que ele não era bem vista pela população. Ele era uma pessoa que era um símbolo do império e ele também era um símbolo de um explorador, né? Pois tratava diretamente das finanças das pessoas, né? Então, com tudo isso dito, Zaqueu se interessou, né? E com certeza já tinha ouvido falar muito de Jesus e então assim ele decidiu a ver o que era aquilo, né? Ver o que estava acontecendo. Então assim, nesse parâmetro você já vê que ali a mensagem já tinha entrado no coração de Zaqueu, né? Que ali Zaqueu já tinha tido aquele interesse por aquele movimento, né? O que seria Jesus, qual que seria a mensagem. Então, o que eu penso sobre a história também, e isso a Bíblia não nos relata, então isso é só uma pontuação minha, é que além da estatura, né, eu acredito que Zaqueu, além da curiosidade e ter pensado que ele em cima de uma árvore ele teria uma visão melhor, eu penso que Zaqueu, por conhecer sua fama entre o povo, ele não gostaria de ser visto ali, né? Ele, às vezes, num pensamento no seu subconsciente, ele poderia ser muito criticado ou até tirado do meio do povo que estava perto de Jesus. Porque o povo tinha aquele entendimento, até então, que os discípulos de Jesus, todos aqueles que o seguiam, eram pessoas no qual tinham pecados, mas eram pessoas dignas de estar perto de Jesus. E como essa questão de Zaqueu, por toda essa reputação que ele tinha, eu acredito também que ele levava um pouco isso pessoalmente, que por ele não ser bem visto, ele também não seria ele não seria aceito, né, entre aqueles que estavam seguindo Jesus. Ele seria muito criticado, ele seria muito julgado. Então eu acredito que não só pela sua estatura ele decidiu subir numa árvore, mas também por esse receio, né, que as pessoas poderiam estar te julgando. Puxando essa história e esse ponto da história para os dias atuais, quantos de nós, né, inclusive eu, por ser uma pessoa de natureza
pecaminosa. Quantos de nós às vezes não julgamos o próximo? Não tentamos tirar um tempo para entender o próximo? Quantos de nós, sem o estudo necessário, sem a presença do Espírito Santo, sem uma comunhão com Deus em nossa vida, quantos de nós nos iludimos com preceitos, com coisas que foram estipuladas pelo homem, não por Deus, e julgamos o próximo por isso? Pode ser porque ele é de uma religião diferente, porque ele segue um princípio diferente, porque ele tem uma visão diferente das coisas. Eu acredito que se nós tirássemos esse tempo, né, para estarmos julgando e estarmos estudando mesmo afinco a palavra de Deus, o que ele espera, o que ele pretende em nossa vida e quais realmente são as intenções dele para a vida de cada um, eu acho que assim nós poderíamos ter um entendimento melhor. Não que com isso é plausível que nós julguemos uns aos outros, porque Jesus mesmo disse, não julgais para não seres julgados, né? Então, muitos de vocês nessa nota poderão até trazer uma questão de que, mas ele está falando, mas ele acabou, no último episódio, ele acabou citando algumas coisas que poderiam ser vistas como julgar. Novamente, todos somos livres para entendermos e acreditarmos o que quisermos. Tudo isso que eu trago é sempre em cima de conhecimento, de coisas que eu vou buscar e no que eu realmente acredito. Então não é uma questão de estar julgando, mesmo porque aqui eu não estou pedindo ou pregando para que ninguém venha seguir o que eu sigo, mas que cada um vá buscar da sua forma, como assim Zaqueu foi buscar por ele próprio a verdade, né? Não devemos pegar novamente versículos isolados da Bíblia e com isso acharmos que temos a verdade absoluta. Não, né? Então devemos levar até nesse pequeno detalhe o exemplo de Zaqueu, no qual ele foi ver por seus próprios olhos, né? Ele foi buscar por si. Então é isso que eu acredito que nós devemos fazer, né? Eu acredito que a gente tem que buscar por conta, a gente tem que ir realmente verificar que as coisas estão acontecendo. Temos pastores para nos auxiliar, temos obreiros, não sei como cada um chama em sua igreja, mas eu acho que a gente tem a possibilidade e a inteligência suficiente de buscarmos por conta própria. Lógico, sempre com o ensinamento que foi nos deixado e sempre com a bênção e a proteção e o entendimento do Espírito Santo, né? Então, com isso tudo dito, voltando para a história, a Bíblia relata então que ele subiu numa figueira brava, né? Eu fui procurar o que é uma figueira brava e uma figueira normal, né? Pois eu nunca tinha ouvido falar da tal da figueira brava. E nesse estudo eu vi que a figueira brava, ela é uma figueira selvagem, né? E geralmente essa figueira brava, ela não produz frutos, certo? Então ela é uma figueira, né? Da mesma família da que produz frutos, mas ela não produz frutos e ela é uma figueira selvagem. Então até suas características são diferentes. Elas remetem sim a uma figueira, na qual a gente conhece, mas ela tem características próprias por ser, então, dessa ramificação da figueira. Com isso dito, eu acredito também que, não posso dizer aqui, se algum dia chegar ao céu, gostaria de perguntar para o próprio Zaqueu, se foi um ato que ele, no seu subconsciente, sem pensar, ele subiu naquela, porque foi a primeira árvore que ele viu, ou se devido ao conhecimento que aquela figueira ela não produzia frutos, ele remeteu a si próprio. Que até então ali, antes do encontro dele com Jesus, ele era uma pessoa que, perante todos os que se chamavam cristãos, ele não produzia fruto algum, né? Porque era uma pessoa que vivia
e acreditava 100% no mundo, né? Até a questão de tirar proveito do próximo. Então eu não sei se nessa questão da Bíblia, né, ela nos traz e pontua essa questão da árvore em si, para nos remetermos também que muitas vezes na nossa vida nós estamos sendo figueiras bravas. Nós estamos sendo figueiras que não estão produzindo fruto do Espírito. Nós estamos sendo figueiras que estamos retendo o fruto. Então o que isso quer dizer? Nós como cristãos, nós não estamos repassando a mensagem. Nós estamos falando de Cristo, mas nós não estamos vivendo com Cristo e Cristo não está vivendo em nós. Então nossas palavras são palavras vãs, nossas palavras são palavras jogadas ao vento. Nossas palavras são como a da figueira que não produzia fruto. Então temos que nos atentar a isso. Porque muitas das vezes, e principalmente aqui na América, nesse tempo que eu estou ficando aqui, eu vejo muito as pessoas falarem de Jesus Cristo. Mas quando você vai ver realmente o exemplo, né, daquela pessoa, o exemplo não vai de acordo com o que ela está falando, né? Então, assim, é fácil pregar, o difícil é viver a pregação. Isso é difícil, né? É difícil seguir a Cristo. Em termos, se você olhar na nossa visão humana, é difícil pelo fato que você tem que abdicar muita coisa do mundo. Você tem que abdicar a vontade da carne, né? E sozinho realmente a gente não é capaz. Se a gente não buscar com fervor essa comunhão com o Deus, nosso Pai, né, que foi o Criador de tudo, que gerou o seu Filho, temos que colocar muito bem isso, né? Jesus faz parte do Pai pela natureza divina, mas Jesus não é o Pai, Jesus é o Filho, no qual foi gerado, ele não foi criado como nós somos, ele foi gerado do Pai, né? Então, e por ele, e através dele, que tudo foi criado, inclusive eu e você. Então, assim, temos que nos atentar muito nos detalhes, nas questões que a Bíblia nos deixa, para sabermos assim como prosseguirmos como cristão, para que nós não viemos a seguir a massa, que nós possamos nos destacar de todos e de tudo que está acontecendo para que realmente estejamos seguindo a Cristo como devemos estar seguindo a Cristo. Porque não adianta às vezes a gente estar englobado, né, numa doutrina, numa igreja, num raciocínio que não é o que Deus espera da gente. Então devemos muito bem sabermos se nós somos uma figueira que está produzindo frutos ou uma figueira brava, que não deixa de ser então da mesma família da figueira, mas não produz frutos. Então eu lhe pergunto, que tipo de figueira que você está sendo? Que tipo de fruto que você está retendo? Que tipo de fruto que você pretende ter? Novamente, com isso, a gente só consegue através do esclarecimento da comunhão com Deus. E através de Jesus Cristo, através do seu Espírito Santo viver em nós. Através disso, nós conseguimos então ter a visão, termos o entendimento dos planos de Deus em nossa vida. Bom, com isso tudo dito, então a história nos diz que Jesus se aproximou e Jesus já sabia que Zaqueu estava ali. Então Jesus olhou para cima e pediu para Zaqueu descer, que ele iria estar com ele em sua casa. Eu fico imaginando a reação de Zaqueu, sabe? Tipo assim, eu não acredito que isso está acontecendo, eu não acredito que Jesus Cristo, o Filho de Deus, vai passar um tempo comigo, vai estar na minha casa.
E Jesus, através dos seus ensinamentos, você sempre vê que ele, como um bom pastor, que deixa suas 99 ovelhas e vai atrás de uma que está perdida, Jesus, ele sempre estava rodeado de pessoas no qual o mundo rotulavam de pessoas que não seriam dignas de estar com Jesus. E quantos de nós o inimigo não rotula que nós não somos dignos de estar na presença de Jesus, na presença do Pai? Eu, por muitos anos, eu não me sentia digno de voltar à fé, digno de estar na presença do Pai. Pois eu sabia do que eu tinha feito no passado, por caminhos que eu tinha andado, nos quais eu não tenho orgulho. E o inimigo usava disso para me distanciar do Pai. Então eu sempre tinha um pensamento assim, bom, e as pessoas que me conheceram antigamente? Eles não vão apontar o dedo para mim e falar, mas agora você virou cristão, agora você virou crente. E essas mesmas pessoas, se eu vier cometer alguma falha, elas não vão ser as mesmas que vão apontar o dedo e vão falar para mim, tá vendo? Não adianta. O nosso famoso pau que nasce torto, morre torto. Mas eu entendi e eu decidi, como Zaqueu decidiu, que aquilo era um trabalho do inimigo, mas no qual eu tinha que me libertar disso. Eu tinha que realmente me entregar, sem olhar para trás, para Deus. Mesmo sendo pecador, mesmo ainda cometendo falhas, mas me entregar por inteiro. E é isso que eu acredito que nós temos que fazer. E é isso que você vê na história de Zaqueu, no qual Zaqueu daí ele assumiu os seus defeitos, ele assumiu a pessoa que ele era, no qual ele diz que ele retornará o que ele tomou indevidamente, e quem ele lesou ele vai honrar 4 vezes mais. Jesus não pediu isso para ele. Até então Jesus falou para ele que ele iria jantar em sua casa. Mas você vê que a presença de Jesus na vida dele, quando ele realmente aceitou e ele viu que ele era digno de estar na presença de Jesus, o quão isso já foi maravilhoso, o quão isso já foi gratificante, o quão isso já foi suficiente para que ele entendesse que aquele ali realmente era nosso Salvador. E que Jesus, diferente de qualquer outro ser humano, ele não estava ali para julgar, ele não estava ali para apontar o dedo, ele não estava ali para dizer que ele era melhor que qualquer um, ele não estava ali para dizer que Zaqueu não era digno de estar em sua presença, ou muito menos que Zaqueu não teria um lugar no céu junto com ele. Em nenhum momento. E por ter essa confiança, somente na imagem de Jesus, na presença divina de Jesus, ele automaticamente se arrependeu. Ele automaticamente conseguiu ver onde foram suas falhas. E eu acredito que se eu tiver a chance, pois assim estou trabalhando e tentando cada dia ser melhor do que eu fui ontem, se eu tiver a chance de estar nos céus com todos esses personagens, eu gostaria de dar um abraço em Zaqueu e agradecer ele pelo exemplo que ele foi. Pois a Bíblia, então, a história de Zaqueu termina ali. Mas eu tenho certeza que esse encontro com Jesus não terminou ali. Que ele realmente viveu com Cristo. Não que ele começou a seguir Cristo, não, mas Deus, Jesus, né? Jesus habitou em si, através dos seus ensinamentos, através do seu carinho, através do gesto que ele teve com Zaqueu de piedade. A história nos diz que quando isso aconteceu, que muitos ali questionaram Jesus, né? Mas Jesus conhecia o coração de Zaqueu.
como Ele também conhece os nossos corações. Então não adianta a gente viver uma vida no qual a gente pensa que às vezes a gente vai estar tapeando Deus, que a gente vai estar, que Deus não está vendo, que é só um jeitinho, mas Deus aceita, né? Eu tive que fazer porque eu fui obrigado. Eu tive que quebrar uma regra do que eu acredito porque eu fui obrigado. No meu caso, eu tive que trabalhar no sábado porque eu não tinha dinheiro. Não, eu não abro mão do que eu conheço, do que eu aceito, do que eu acredito, do que eu confio. Eu não abro mão. Então, quão fiel você está sendo com Deus? Quão fiel você está sendo com o que Deus espera que você faça? Quão humilde você está sendo de reconhecer suas falhas? Quão humilde você está sendo de aceitar que sem Deus, sem seu Filho habitando em nós não somos nada. Então, nessa história de um personagem tão pequeno em estatura, você vê a grandeza da natureza desse pequeno, grande homem. Então eu peço a Deus que me transforme, que eu possa ser um pequeno, grande homem. Que todo dia seu Filho habite em mim e que eu tenha a clareza de pensamento, que eu tenha entendimento, que eu tenha paciência, que eu tenha resiliência para resistir os ataques do inimigo e que Ele me conduza e que seja feito realmente seus planos em minha vida, pois eu tenho certeza que seus planos são muito maiores que o meu e que eu possa ser um pouco do que Zaqueu foi em sua história e que eu possa entender minhas falhas e que eu possa remediar minhas falhas. E esses meus desejos, eles são para ti também, para que você tenha esse entendimento e que você prospere na sua caminhada com Deus. Pois o meu desejo é que possamos viver todos no céu em harmonia com o nosso Criador, Deus Pai, com seu Filho, Jesus Cristo, e com todos esses personagens maravilhosos que temos contato através de suas histórias na Bíblia Sagrada, no qual é nosso manual de como devemos viver a vida. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma ótima semana, que Deus esteja presente na vida de vocês a cada dia mais, que vocês possam buscar a cada vez mais a verdade, que vocês tenham sede do conhecimento, que vocês não sejam pessoas mornas, que vocês sejam ferventes na fé, que vocês busquem a cada dia mais e que vocês vivam e que o seu exemplo possa falar muito mais alto que suas palavras, pois essa é sempre a minha oração de manhã. Que Deus os abençoe, os guarde, os livre de todo mal. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe a curtida para que o algoritmo entenda que está tendo engajamento e leve esse vídeo adiante. Novamente, não para minha honra e glória, mas para a honra e glória de Deus. Que Deus os abençoe.